qual é a sua maior dificuldade, né? No processo de emagrecimento. E aí uma das respostas das interações que apareceram lá foi fazer a exceção de forma correta, perco a mão. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o que é mais importante? O que eu faço esporadicamente, o que eu faço na maioria das vezes? O que eu faço na maioria das vezes? O que vocês têm que entender? Que no processo de emagrecimento, o que vocês têm que sempre se preocupar é com a base. Cuida da base, come bem, 80% do tempo tá cuidando muito bem da alimentação, tem um bom padrão alimentar, come com fome, bebe água, come proteína em todas as refeições, ingere uma oferta boa de vegetais no almoço e no jantar, mastiga bem os alimentos, está fazendo atividade física, tá com isso tudo ajustadinho. Esse paciente, o paciente que ele tem constância nos hábitos alimentares, na água, na atividade física, ele pode e deve fazer a exceção. A exceção, né, fazer uma refeição de exceção, por exemplo, no final de semana, não vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Só que o que é uma exceção? Eu sempre explico sobre a analogia que eu faço da janela das exceções. Como assim? Exceção no processo de emagrecimento é assim, ó. Você pegou o seu planejamento dietético, você tá ali fazendo dieta, tá cuidando da sua alimentação, tá comendo bem, tá bebendo água, tá fazendo exercício. E aí, boa noite, Lívia. Você vai fazer uma exceção. Então, amanhã, vamos supor que você vai sair para jantar com seu marido e vai comer uma coisa diferente que tá fora do seu planejamento alimentar. Exceção, a gente precisa aprender a usar a janela das exceções. Como é isso? Janela das exceções é assim, ó, a exceção num planejamento dietético de emagrecimento, a gente abre a janela da exceção e fecha a janela da exceção. A exceção atrapalha o processo de emagrecimento? Se souber fazer isso, abrir a exceção e fechar a exceção, não. Qual é o problema? O problema é que a grande maioria das pessoas, elas se perdem nessa questão das exceções. Então, na segunda ela comeu um bombom, na terça ela comeu uma paçoquinha, na quarta ela comeu um pãozinho de queijo, na quinta ela comeu um bolinho que estava fora do plano, na sexta ela comeu só um docinho, aí no sábado ela fez a refeição de exceção, comeu pizza, comeu sobremesa, tomou refrigerante, domingo ela comeu um monte de besteira, porque domingo estava chovendo, ela estava vendo filme. E aí quando a gente vai colocar isso na balança, ela fez quantas exceções? Todo dia ela fez exceções. Se a gente fizer essa matemática, ela não fez uma exceção. Todos os dias ela fez uma exceção. Então, fazer exceção atrapalha o processo de emagrecimento? Não. Quando é uma exceção. E aí, o que é uma exceção? Uma exceção é você, por exemplo, sábado, domingo, que é uma das maiores dificuldades no processo de emagrecimento, de manutenção de peso, fazer o quê? Seguir o planejamento alimentar, adaptar o planejamento alimentar o dia inteiro e à noite, por exemplo, você comer uma pizza com sua família, isso é uma exceção. Não é você comer o dia inteiro totalmente fora, como se você não tivesse uma orientação nutricional. Não é todo dia da semana você colocar uma coisinha diferente porque você tá com vontade de comer doce. Não é você sexta-feira começar a comer e parar de comer domingo à noite. Isso não é exceção. Todo dia você faz uma exceção ao seu planejamento alimentar. Então, aprendeu a fazer exceção? Aprendeu a usar essa analogia? Abriu a janela da exceção, fez a exceção, fechou, voltou pro plano? Vai emagrecer comendo pizza, cerveja, chocolate, pastel, hambúrguer. Pode, Ana, emagrecer comendo pizza? Pode. Vai emagrecer tomando cerveja? Vai. Vai emagrecer comendo chocolate? Vai. Vai emagrecer comendo pastel? Vai. Se souber fazer a exceção. E aí a exceção é isso aí. Abriu, fez a exceção, fecha e volta pro plano. E aí olha que beleza. Imagina você entrar num processo de emagrecimento sabendo
que ali em uma refeição da semana você pode escolher uma coisa que você goste muito de comer. E aí você pode comer aquela comida. E aí se você sabe que você pode comer aquele alimento, por que você tem que comer de explodir, de morrer, se você sabe que na outra semana você pode comer de novo? Então eu sempre explico isso pro paciente. Toda semana você pode escolher uma coisa que você goste muito e gastar o seu cartucho, né? Seu crédito da exceção. Por que você vai ficar comendo o final de semana todo igual a capivara raivosa? Qual o sentido disso? Se na outra semana você pode fazer outra exceção. Fazer isso toda semana, gente, é igual você poupar dinheiro a semana inteira e gastar tudo no final de semana. Fazer dieta de segunda a sexta e sábado e domingo, chutar o balde a quilômetros é a mesma coisa que poupar dinheiro a semana inteira e gastar tudo no final de semana. Vai sair do lugar? Não. Vai continuar no mesmo lugar. E aí pior, porque dia de semana se esforça horrores no planejamento, na atividade física, na água e põe a perder tudo em 2 dias. Qual o sentido disso? Faz sentido para vocês? Para mim não faz. E aí quer dizer que não pode comer nada? Nunca? Não pode nunca comer um pedacinho de pizza, tomar uma cervejinha? Não. Quer dizer que se você aprender a usar a exceção, fazer a exceção, você vai emagrecer tomando sua cervejinha, você vai emagrecer comendo uma pizza, você vai emagrecer comendo um docinho, você vai emagrecer comendo o pastel que você gosta, você vai emagrecer comendo 1, 2 refeições na semana, um alimento que você goste muito. E se você pode fazer isso toda semana, por que quando você vai fazer, você vai comer horrores? Precisa disso? Não. Então, ó, é assim, exceção, você tem um crédito para gastar. É igual celular. Gastou o crédito, o que tem que esperar? Recarregar o celular, não é? Então, a exceção é a mesma coisa. Gastou a exceção? Tem que esperar recarregar a exceção. Quem fica 85% do tempo certinho no planejamento alimentar, 15% do tempo, 10% vai fazer o quê? Tomar cervejinha em paz, comer pizza, comer doce e vai emagrecer. Comendo de vez em quando essas coisas que gosta, tá? Tudo depende da frequência e quantidade de consumo. Não tem problema comer esses alimentos, tá bom? Respondida aí, primeira pergunta da caixinha. Essa caixinha entrou menos coisa, mas tinha entrado muito nos outros, tá? E aí eu vou falar sobre as questões que entraram lá. Então vamos lá. Manter. Coloquei lá qual a sua maior dificuldade no processo de emagrecimento e alguém interagiu lá, colocou manter. Manter é difícil. Ter constância no planejamento, na dieta é muito difícil. E aí quando a gente pensa em constância, o que faz mais sentido para vocês? Pegar uma prescrição dietética ou cuidar de mudar os seus hábitos alimentares? Porque se você aprender a mudar o seu padrão alimentar, se você melhorar os seus hábitos alimentares, você vai emagrecer e você não vai voltar a engordar. Porque você não vai fazer uma dieta. Aquilo vai virar o seu hábito alimentar usual. Então, vocês têm que abraçar esse processo de emagrecimento como um processo onde você precisa aprender a comer. Senão, o que vai acontecer? O que acontece com mais de 90% das pessoas. Você vai emagrecer na página 1 e na página 2 o que vai acontecer? Você vai voltar a engordar, tá? Emagrecer é difícil? Não, emagrecer não é difícil. Sabe o que é difícil? Manter o peso. Quantas pessoas vocês conhecem que voltaram a engordar depois de emagrecer? Você mesmo. Você já emagreceu? Tem um monte de gente aqui que está me respondendo, tenho certeza que está me respondendo que sim. Você voltou a engordar? Quantas vezes você já passou por isso? Mas por quê? Porque vocês têm a ideia de que dieta, processo de emagrecimento é igual prescrição de remédio. É assim, ó, peguei, fiz, emagreci, tchau. Igual tomar antibiótico, eu acabei de sair do médico agora, vou ter que tomar um remédio. Aí ali, ó, acabei, a prescrição acabou, o remédio acabou, volta para os mesmos hábitos. Não. Vocês têm que entender que a dieta, por exemplo, de manutenção, ela é parecidíssima com a dieta de emagrecimento. O que muda é a quantidade dos alimentos.
É só isso, o padrão alimentar ele tem que ser o mesmo. E aí pensando que a dieta que você vai começar a fazer hoje para emagrecer é a mesma dieta que você vai fazer para manter o peso, você vai fazer para o resto da sua vida, para manutenção da sua saúde, para que seu corpo funcione bem, para manter a sua composição corporal ok. É melhor você pensar numa dieta com a mentalidade de regime, restrição, tirar tudo que você gosta. Ou é melhor você pensar em melhorar o seu padrão alimentar, aprender a se alimentar, aprender a combinar os alimentos, experimentar os alimentos que você tem dificuldade para comer e aí caprichar no preparo dos alimentos. Então você precisa encontrar uma dieta, um padrão alimentar que funcione para você, porque a dieta que você vai começar a fazer para emagrecer hoje é a mesma dieta que você precisa fazer para o resto da sua vida. Então eu sempre, quando eu sento com um paciente na minha frente no consultório, quando eu termino, no final da consulta, eu pergunto, isso faz sentido para você, esse planejamento alimentar? Porque a gente constrói junto, eu e ele. Eu não tenho como escolher o que uma outra pessoa vai comer, porque eu não sei o que essa pessoa gosta, eu não sei quais são as preferências dessa pessoa, eu não sei como é a rotina dessa pessoa. A gente precisa construir isso juntos. Construímos isso juntos, aí eu pergunto, você achou difícil? Você tem alguma dúvida? Isso faz sentido para você? E por muitas vezes eu pergunto, isso aqui é uma alimentação que você se vê fazendo pro resto da sua vida? Porque ele precisa se ver fazendo aquilo ali pro resto da vida. Porque o que vai mudar é o quê? O manejo do quê? Das quantidades, tá? Então, muitas vezes a dificuldade em relação a essa questão da manutenção, da constância, é porque muitas pessoas buscam dietas muito difíceis, muito caras, com coisas que não gostam. E aí também, por vezes, a pessoa ela não quer aprender a comer. Não gosto de vegetal porque comi berinjela quando eu tinha 12 anos, detestei. E a pessoa está com 40 anos, nunca mais comeu. Vamos experimentar de novo, vamos provar. Não precisa comer coisa que deteste, mas vamos experimentar? Vamos provar num outro preparo? Vamos tentar comer uma coisa diferente? Vamos tentar criar o hábito de comer um ovinho de manhã, porque isso vai ser bom para a sua saúde? Por quê? Porque vocês precisam levar isso de hoje para a vida, tá? Então, dieta de emagrecimento, ela tem data de início. Tem data de fim? Não. Porque a dieta de manutenção ela é parecidíssima com a dieta de emagrecimento. Então, você precisa encontrar uma dieta que faça sentido para você, que seja aplicável à sua vida. Dani colocou aqui estilo de vida, exatamente, tá? Então, vamos lá, gente. Se tiverem dúvidas, podem ir compartilhando aí, tá? Vamos lá. Minha dificuldade é saber combinar os alimentos. Eu tenho uma live lá no meu YouTube, não tá aqui no Instagram não. Só sobre isso, como combinar os alimentos, tá? Essa é uma das maiores, além da questão comportamental, que é essencial, uma das chaves do emagrecimento, do ponto de vista nutricional. Peraí, gente, eu bebi aqui o meu galão, tem que matar. Hoje tô atrasada na água, tem que matar esse aqui. Baby, tá? Boa noite. Além da questão comportamental, de autoconhecimento, que eu falo tanto aqui, que eu falo tanto nos posts, que eu falo no YouTube, saber combinar os alimentos é uma outra estratégia importantíssima no processo de emagrecimento. E de todos os erros que eu pego, esse é o maior. Porque as pessoas comem na proporção entre carboidrato e proteína uma quantidade homérica de carboidrato e não comem praticamente. Quem come muita proteína não come proteína como deveria, tá? Então, saber combinar os alimentos faz com que o paciente perca mais peso, faz com que o paciente melhore a composição corporal, faz com que ele sinta mais fome, faz com que o metabolismo dele fique mais acelerado. E isso por isso que isso é uma das chaves, uma das maiores chaves do emagrecimento. Quando, após que eu fiz de nutrição esportiva,
tem dos módulos, né, que falavam sobre todas as dietas de emagrecimento, um módulo só sobre emagrecimento, os estudos, quando eles pegam todas as dietas de emagrecimento, todas, né, a maioria das dietas de emagrecimento, e comparam as dietas, então pega a dieta low carb, low fat, dieta mediterrânea, dieta tradicional, todas as dietas, né? Todos os tipos, as principais estratégias alimentares, dieta cetogênica, enfim. E comparam as dietas para ver qual é superior na questão do emagrecimento, em relação ao resultado de emagrecimento. O que os estudos mostram? Que o que emagrece é déficit calórico. E, em segundo lugar, o que é mais importante? A questão da proteína. Dieta de emagrecimento, ela é hiperproteica. É importantíssimo, essencial bater a meta proteica. E bater a meta proteica dentro do planejamento alimentar é o mais difícil. Com certeza. E saber combinar os alimentos nesse processo de emagrecimento é importante demais. Pela questão da insulina, da resposta da insulina, porque um paciente que ele tem pico de insulina o tempo inteiro, isso desfavorece o processo de emagrecimento. O paciente que ele come carboidrato sozinho, só come carboidrato, ele sente fome o dia inteiro, ele sente vontade de comer doce o dia inteiro, ele acumula muito mais gordura, ele tem o metabolismo dele muito mais lento. Então, saber combinar os alimentos, procurar uma orientação para ter um planejamento com a combinação correta dos alimentos é importantíssimo. Então tá, já entendi o porquê isso é importante. Esse cálculo de quantidade, isso é individual. E aí, quantidades são individuais e só um profissional, um nutricionista, sabe fazer cálculo nutricional, tá? Porque isso tem que ser avaliado individualmente, em cima da avaliação, da anamnese, da rotina, né, do gasto calórico, enfim. Mas, para poder ajudar vocês nessa dificuldade, assim, de uma forma muito simples. O que vocês precisam fazer? Na prática, na prática, o que eu faço? Primeira tarefa, proteína em todas as refeições. Ah, mole, não. Muito difícil. Pra mim não, porque eu já aprendi a fazer isso há muitos anos, né? Para os meus pacientes também não, porque eu ensino. Mas vocês precisam colocar proteína em todas as refeições. Por quê? Primeiro, para bater a meta proteica, que é muito difícil de bater, tá? Bater 2 gramas por quilo de peso de proteína, porque é um mínimo numa dieta de emagrecimento, tá? Fazer esse cálculo e bater esse cálculo é muito difícil. Porque não são 2 gramas de carne, 2 gramas de proteína. Por isso que vocês precisam de orientação profissional para fazer isso. E porque isso modula a insulina. Então, o paciente, quando ele come o carboidrato combinado a uma fonte proteica, ele não tem pico de insulina. Isso faz com que a insulina suba mais devagar. E aí ele tem mais saciedade. Ele não tem pico de insulina, que insulina é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura, principalmente região abdominal. E aí ele sente menos fome, porque a proteína dos nutrientes é a que traz mais saciedade. E aí o metabolismo dele é melhor, porque a proteína ela tem uma digestibilidade mais lenta. E aí ela gasta mais caloria para ser digerida. E aí tem a própria digestão da comida gasta mais caloria. E aí isso favorece uma melhor composição corporal, que é ganhar massa magra e perder massa gorda. Então vocês precisam incluir proteína em todas as refeições. O que é proteína? Do ponto de vista alimentar: carne, frango, peixe, carne vermelha, né? Frango, peixe, carne de porco. Falei todas as carnes, gente? Frango, falei? Carne vermelha, porco, frango, peixe, né? Ovo. E o queijo, Ana? Todo dia me perguntam. E queijo, leite, iogurte, é proteína? Não. Tem proteína. Em relação à biodisponibilidade, quantidade de proteína, não são boas fontes proteicas. Pode comer? Pode, super saudáveis. Substitui, por exemplo, um ovinho de manhã? Não. Ah, mas eu não gosto de ovo. Você precisa aprender a gostar, aprender a comer em alguma versão, tá?
ou em um preparo, ou vai fazer uma pastinha de frango. Tem que colocar, se você quer aprender a emagrecer, manter peso, colocar seu corpo para funcionar, você precisa comer proteína em todas as refeições. Todas. Café da manhã, almoço, lanche, jantar. Todas as refeições tem que ter uma fonte proteica. E aí, por vezes, a gente pode usar, só um profissional vai saber avaliar isso, o suplemento. Por exemplo, whey protein, uma proteína vegetal, ou a proteína da carne, enfim, tá? E aí um profissional sabe ajustar isso. Mas precisa comer proteína em todas as refeições. Carboidrato não entra sozinho, porque carboidrato, quando entra sozinho, gera pico de insulina, isso desfavorece o processo de emagrecimento, favorece o acúmulo de gordura, faz com que você sinta fome rápido, faz com que você sinta vontade de comer doce, carboidrato o tempo inteiro. Então, o que vocês têm que ter ideia? Entrou carboidrato, tem uma refeição, tem que ter uma fonte proteica. E combinar carboidrato com gordura. Por exemplo, combinar fruta com oleaginosa, castanha, nozes. Tem a mesma resposta em relação a essa questão da insulina? Não. Ajuda? Ajuda. Mas se compara a combinação carboidrato-proteína? Não. Tá? Então, como combinar os alimentos? Colocar proteína em todas as refeições. Entrou carboidrato, entra proteína. Eu pego 95% das pessoas que chegam no meu consultório, que eu vou fazer a anamnese, o questionário alimentar, que eu pergunto como é que é a sua rotina alimentar? Você acorda, o que você come? As pessoas comem carboidrato o dia inteiro, por falta de conhecimento. Por vezes, gente, a pessoa ela come super saudável, mas ela come de manhã pão integral com manteiga, queijo branco e uma fruta, ou seja, carboidrato. Aí no meio da manhã ela come uma fruta, outro carboidrato. Aí na hora do almoço ela come arroz, feijão, legume e uma carne desse tamanho, um bifinho. Aí entrou um pouquinho de proteína ali minúsculo, pelo menos entrou uma proteína. Aí de tarde ela come ou uma fruta, ou um iogurte, ou um pãozinho, de novo carboidrato. E no melhor dos mundos, à noite ela janta. Quando não janta, ela come o que à noite? Pão. Aí o que ela tá comendo o dia inteiro? Só carboidrato. E aí, qual é o problema disso? Ganho de peso, composição corporal ruim, síndrome do ovário policístico, mioma, endometriose, resistência à insulina, dificuldade para emagrecer, dificuldade de ganhar massa magra, falta de energia, vontade de comer doce o dia inteiro, ansiedade, diversas complicações, tá? O café da manhã tem que ter a proteína e o carboidrato todas as refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Proteína tem toda vez que entrar uma refeição, tem que entrar proteína, porque onde entra carboidrato, entra proteína. Entendido essa questão da combinação dos alimentos? Entendeu, Carlinha? Antigamente eu beliscava o dia inteiro, até conhecer você. Gente, é porque carboidrato é assim. Eu passei a mão aqui, comi uma banana, tô com fome. Meia hora depois tô com fome. Vou dar um exemplo prático pra vocês, ó. Hoje eu tive uma reunião, são que horas, gente? 8h25 da noite. Angélica, entendi. Eu tive uma reunião, que horas a gente tava lá? Tipo, 4 horas da tarde. Eu comi um pedacinho de bolo de banana minúsculo, porque eu não sei o que me deu na minha cabeça que eu cortei errado, mas assim, uma amostra grátis. E levei um iogurte com banana. Se eu tivesse comido só o iogurte com banana, 5h30 eu tava com fome. Vou falar sobre antes de treinar. O que eu comi? Um pedacinho desse tamanho de bolo de banana, porque eu errei no bolo de banana, não sei porque eu levei esse pedaço pequeno. E aí eu comi iogurte, banana, mostrei lá nos stories. E botei uma dose de whey, porque eu não levei ovo, não tinha proteína. Aí eu jogo whey no dia que eu não tenho nada de proteína, eu jogo whey. Não sou de tomar whey, eu só uso whey porque eu não gosto muito do gosto. Eu só tomo mesmo quando eu não consigo comer. Comi 4 horas. Foi por aí, 4 horas. 8h30, eu tô zero fome. Zero fome. Cheguei em casa correndo, me atrasei que tava no médico. Vou jantar na hora que acabar a live aqui, tô tranquilaça. Por quê? Porque eu comi proteína. Se eu tivesse comido uma banana
6 horas eu já estava desmaiando de fome. Porque o carboidrato, ele joga a sua insulina lá em cima. Aí você absorve aquela glicose rápido, aquele carboidrato rápido. O que você sente depois? Fome. O que você tem vontade de comer? Carboidrato de novo. Aí você vai lá e come um biscoito. Passa a mão, come 2 biscoitinhos. Outro pico de insulina. Absorve aquele carboidrato rápido. O que você sente? Fome. Aí vai lá e come um pãozinho. Pico de insulina. Aí faz isso o dia inteiro, gente. E aí a pessoa fica com fome o dia inteiro. E aí carboidrato que você come, não gasta, você acumula. Em forma de quê? Músculo? Não, em forma de gordura. Principalmente aonde? Na pança. Gordura abdominal, tá? Mas é legal, vou falar sobre esse pré-treino. Eu vivia me alimentando só de carboidrato. Exatamente. Aí, ó, a Angélica vivia se... A Angélica é um relato muito legal. A Angélica nunca teve sobrepeso. Ela só comia carboidrato. Qual foi o resultado, Angélica? Síndrome dos ovários policísticos. Coloquei um vídeo lá no meu YouTube essa semana sobre isso. Ela não tinha ganho de peso. Só que ela fazia pico de insulina o dia inteiro no corpo. Toda hora. Era um biscoitinho, um pãozinho, um negocinho, uma frutinha, um suquinho, nananã. Pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. Resultado? SOP. Síndrome do ovário policístico. Ah lá, ó, SOP. Tem SOP, Angélica, hoje? Tem algum cisto aí no ovário? Não. Modulou. Com que? Qual é o tratamento para SOP? É anticoncepcional? Não. A alimentação. Alimentação ajustada em carboidrato. Atividade física, beber água, tá? Pré-treino. Comer proteína antes de treinar. Essa pergunta é legal. Qual é o único horário do dia que se come carboidrato sozinho, antes de treinar? Por quê? Porque esse pico de insulina é favorável. Se eu comer 3 ovos e uma fruta antes de malhar, 1 hora antes de malhar, o que vai acontecer no treino? Vou ficar com aquela dificuldade digestiva, vou ficar tendo refluxo. Por quê? O que eu falei da digestibilidade da proteína? A digestibilidade da proteína é rápida ou devagar? Devagar. Então a proteína no pré-treino imediato, quando tem a necessidade de colocar um pré-treino no paciente, nesse momento não entra proteína, porque aí comeu carboidrato, pico de insulina, gastou esse carboidrato na hora do treino. Isso é rápido, tá? Mas isso é uma estratégia alimentar. Não é todo mundo que precisa fazer pré-treino. Isso tem que ser avaliado individualmente. Ah lá, a Angélica falou, não tenho. Qual é a cura da SOP, o tratamento da SOP? Dieta. Mudança de hábitos alimentares. Tá? Vamos lá, gente. Vou para a próxima, então. Entenderam essa questão da combinação dos alimentos? Mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Essa é campeã, gente. Essa aqui, só Jesus. Oh, meu Deus, não tô nem conseguindo segurar a pergunta. Minha dificuldade é passar pelo final de semana. Final de semana e dieta. Ô drama, ô luta. Mas não é de vocês não, tá? Foi minha também por muito tempo. O que vocês precisam entender? Que agora vocês não fazem dieta. O que é dieta, Ana? Se eu for lá no calendário, olha eu. Se você for lá no dicionário e você colocar lá dieta, o que significa a palavra dieta? É o seu padrão alimentar, seu hábito usual. E aí, seu hábito usual é o que você faz de segunda, quinta? Não, é o que você faz o quê? Segunda, segunda. Então, se você é a pessoa que de manhã come 2 ovos todos os dias, porque você já entendeu que você não pode comer carboidrato sozinho, sábado e domingo você vai fazer o quê? Vai comer o quê? Croissant de Nutella de manhã? Não, você vai comer seus 2 ovos, vai combinar com o carboidrato. Se você sabe que no seu prato tem que ter vegetal para modular a insulina e tem que ter... Oi, Dani! E tem que ter proteína, o que você vai fazer na hora do almoço? Vai comer seu prato, que tem um carboidrato, uma proteína, você começa montando pelos vegetais. Isso aqui você aprendeu, isso você vai levar para a vida. Ai, meu Deus, eu não posso comer nada no final de semana? Não tô falando isso. O que a gente falou das exceções? Como é que a gente lida com as exceções? A gente abre a janela das exceções e fecha. Ou você vai ficar o resto da sua vida fazendo dieta de segunda a sexta,
poupando dinheiro de segunda a sexta e gastando tudo no final de semana. Isso é uma escolha. Mas isso vai te fazer evoluir no seu resultado? Não. Você vai ficar enxugando gelo. Você vai ficar o resto da vida se matando de fazer dieta dia de semana, se matando de malhar, beber água, fazendo tudo, e final de semana colocando tudo a perder. Se tá ok pra você e você quer continuar aí no mesmo lugar, tudo bem. Mas se você quer mudar, evoluir no processo de emagrecimento, você precisa aprender a lidar com o final de semana. E aí a mudança, ela começa aonde? A mudança começa no que você coloca na boca? Não, a mudança começa nos seus pensamentos. A mudança, ela começa na sua programação mental. Sabe por quê? Porque sexta-feira vocês já estão planejando o final de semana inteiro de tudo que vocês vão comer de errado. Mentira ou verdade, gente? Estou falando mentira aqui? A mudança começa na sua programação mental. Então, como que a gente tem que fazer uma reprogramação mental? Porque você criou um hábito de quê? Eu sou a pessoa que faz dieta segunda a sexta, sábado e domingo como mundo. Eu sou a pessoa que faça dieta segunda a sexta como mundo. Tá ok? Tá. O problema não é meu, esse problema é seu. Você quer ficar aí nesse lugar? Continuar do mesmo jeito? Beleza. Você quer mudar? Você está incomodado com essa situação? Então você precisa de ferramenta e estratégia. E a primeira coisa que você precisa é reprogramar a sua cabeça. A mudança, ela não começa aqui, não começa aqui, não começa aqui, ó, no que você está perdendo. A mudança começa na sua mentalidade. A primeira coisa que você precisa fazer em relação à questão do final de semana é: dieta é seu hábito alimentar usual, seu padrão alimentar. Padrão alimentar é o que você faz de segunda a segunda. Eu, fulaninha, sou a pessoa que como de manhã 2 ovos, combino com carboidrato, tomo meu café sem açúcar. Eu faço isso. Sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo, viagem. Quer dizer que nunca vou comer alguma coisa diferente? Não, você tem suas exceções. Gaste com sabedoria onde você acha que vale a pena. E aí quer dizer que não posso mais comer nada diferente? Não, quer dizer que você vai se programar e se planejar para fazer isso. Tá? Então a mudança, ela começa na mentalidade. Se o paciente, né, o indivíduo que ele está num processo de emagrecimento, ele sabe, por exemplo, que se ele comer tudo que ele quiser, final de semana inteiro, vida muito louca final de semana, ele vai colocar tudo que ele fez a perder, ele precisa aprender a fazer o quê? Se planejar. Sabe que sábado à noite vai ter um aniversário, que vai sair com a família, que vai sair com o marido para jantar. Pra que vai ficar o dia inteiro se enchendo de comida, se sabe que sábado à noite vai sair para fazer alguma coisa já diferente, que já vai fazer uma exceção ao planejamento? O que você vai fazer dali pra cima? Nada, gente. Vai fazer a mesma coisa que você faz todo dia. Vai tomar o café normal, vai almoçar normal, vai fazer seu lanche da tarde. Ou você vai pegar toda a sua poupança que você fez a semana inteira e vai jogar pela janela. Isso é o quê? Uma escolha. Então, aonde começa a mudança? A mudança começa na mentalidade. É porque vocês colocam na ideia de que dieta é sacrifício, dieta é sofrimento, dieta é rotina, e aí isso só cabe em dia de semana, e que final de semana é lazer, vou fazer tudo que eu quero, prazer, mas você precisa encontrar prazer no processo todo e entender que o que você precisa é cuidar do seu padrão alimentar, e padrão alimentar não é o que você faz de segunda até sexta-feira à tarde. Padrão alimentar é o que você faz de domingo a domingo. E aí você tem as suas exceções, que você precisa. Abriu a janela da exceção, fechou, vai embora. Aprendeu a fazer isso? A pessoa que aprende real, vira essa chave. Gente, aí vocês não estão entendendo. Ela emagrece quantos quilos ela quiser, quantos quilos ela botar na cabeça que ela vai emagrecer. Eu quero emagrecer 25 quilos e não voltar a engordar. Ela emagrece 25 quilos e ela não volta a engordar. Porque a mudança, a chave vira aqui, ó. Não vira aqui, não vira aqui. Vira aqui, ó, na cabeça, tá? Então, o que vocês precisam encarar? Final de semana,
A semana não é de segunda a sexta, a semana é de segunda a domingo. E aí vale o que você faz todos os dias. Se você faz déficit calórico de segunda a sexta e você come o planeta final de semana, você não vai evoluir nunca no processo de emagrecimento. Tem problema? Não. Tá legal do jeito que você tá? Você tá feliz? Você tá satisfeito com o resultado que você tá tendo? Continua fazendo a mesma coisa. Está te incomodando? Você quer mudar? Você quer ter resultado? Pela primeira vez na vida você quer perder peso, mudar o seu corpo e não voltar a engordar? Então você precisa mudar. E aí a primeira mudança é aqui, ó, na decisão primeiro e depois aqui, ó, na mente. E aí pegar o quê? Estratégia, ferramenta, estratégia, começar a colocar as coisas em prática. Tá? O que vocês acham? Faz sentido isso pra vocês? Fala aí, gente, vocês estão muito quietos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui nos comentários. Tô agitada, né, gente, hoje. Paulinho colocou, tenho feito exatamente tudo isso, amando o processo. Por isso que você tá evoluindo, Paulinha. Cada vez que você vai lá no consultório, você tá melhor. Carlinha, já conversamos hoje, Carlinha passou em retorno hoje. Qual o melhor horário para comer uma fruta? Eu gosto muito de fruta. Eliana, o melhor horário para comer é o horário que você sente fome. Você pode comer a hora que você quiser, desde que você esteja com fome. E aí, o que você precisa fazer? Fruta é carboidrato. Precisa combinar a fruta com uma fonte de proteína. Fruta não se come sozinha. Fruta sozinha gera pico de insulina. Em hora nenhuma se come fruta sozinha, tá? Isso é um erro muito comum. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. É o meu problema? Não é seu, não. É de muita gente. Essa questão do final de semana realmente é muito difícil. De todas as minhas mudanças em relação ao hábito alimentar, esse foi o último. E aí, gente? Mais perguntas? Senão vou abrir e ver lá na caixinha mais o que tem. Tá agitada? Flavinha, tô agitada, mas não tô ansiosa, não. A faxina é no dia da ansiedade. Faxina se eu tivesse, se eu estiver muito estressada, muito, gente, assim, ansiosa, muito estressada, mas eu não tenho estado ansiosa não, tenho estado até bem calma. Mas se eu estiver muito estressada, muito ansiosa, dá uma limpadinha, uma faxininha, e me acalma, que é uma beleza. Mas hoje eu não tive nem tempo de ficar ansiosa, gente, hoje foi uma correria muito louca. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Diquinhas para beber água. Gente... Tá, Aline, olha, mas o que eu vou fazer, gente? Isso aqui é minha paciente, tá? Ó, diquinha pra beber água é assim, pega uma garrafa desse tamanho aqui. Hoje tô braba, hein? Tô brincando, tô não, gente. É porque eu sou explosiva, eu falo alto. 2 litros de água. A dica é o seguinte, ó. Enche a água de manhã. Você fala, vou beber, vou matar isso aqui até a hora do almoço. E vai, toda hora dá um golinho. Aí você vai... Soninha, eu vou falar. Você vai pro banheiro, a água vai junto. Você vai pra cozinha, a água vai junto. Você vai no mercado, a água vai junto. Eu levo essa garrafa desse tamanho. Isso, eu levo essa garrafa, gente, pro mercado, tá? Eu boto dentro do carrinho. Vai pra feira. Fui no consultório do médico, levo minha garrafa. Levo na farmácia. E aí eu não me perco. Aqui, ó. Toda hora dou um gole. Essa aqui já é terceira ou quarta, já me perdi. Mas eu acho que quarta. Toda hora dá um gole. Aí você coloca uma meta. Até a hora do almoço eu vou matar essa danada aqui. E vai embora. Matou? Você enche a outra. E aí você fala, até a hora, até de tarde, até 6 horas da tarde eu vou matar essa aqui. Senão vai ficar fazendo xixi a noite inteira. E vai beber. E aí você vai fazer o quê? Criar o quê? A cria, gente, é apavorada. Gente, eu sou exagerada nesse negócio de água, tá? Você vai criar um hábito. O dia que eu esqueço minha garrafa, gente, parece que eu perdi um braço. Falo, meu Deus do céu, minha garrafa. E agora eu vou morrer seca, não vou aguentar. É um horror. O dia que eu vou viajar, eu sofro, porque eu sei que eu não vou poder beber água, né, gente? Porque como é que bebe água viajando, estrada? A pessoa tem que fazer xixi cada 15 minutos. É um sofrimento. Por quê? Porque eu criei o quê? Que eu sou diferente de alguém? Não, porque eu criei um hábito. E aí, hábito, quando você cria, quando você não tem aquele hábito, aquilo próximo a você, na sua mão, aquilo te faz uma falta absurda. Então, como é que se cria hábito? Hábito é o quê? Um comportamento que a gente automatiza, tá? E aí, como é que a gente cria? Boa, Cris! Como é que a gente cria um hábito? Através da repetição. Coloca junto com o celular.
Cada vez que usar o celular, tem que beber água. Cris, se eu fizer isso, aí eu vou beber 60 litros de água. Porque eu trabalho no celular o tempo inteiro, tic, 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 tic. Tá? Então, ó, coloca uma meta mínima. Ah, preciso beber 8 litros de água, igual um ano desequilibrado? Não, coloca uma meta ali. Vou começar com 2. Se eu bebo um copo, começa com 2 litros. Enche uma garrafa de 1 de manhã. Vai ali no esforço, gente. Como é que a gente cria hábito? É fácil criar hábito? Não, gente. Como é que é quando a gente cria o hábito de ir pra academia? É legal? Não, é um porre. Você fica todo dolorido, fica todo quebrado, você se sente um retardado, que você não sabe fazer nada. Quando você precisa criar o hábito de começar a acordar cedo, como é que você fica? Um bagaço, com sono, o dia inteiro, sonolento. Depois aquilo vira o quê? Um hábito. Depois de malhar vira o quê? Um hábito. Como é que se cria? No esforço. Através do quê? Da repetição. Eu sei que vocês esperam, gente, por vezes, assim, uma resposta mágica. Mas não tem resposta mágica. É na prática mesmo, né? Na insistência, botando a mão na massa, tá? Essa coisa, é isso aqui, ó. Bota a meta. Aí tem dia que é terrível. Domingo é terrível pra mim. Mas aí eu me obrigo. Eu encho a garrafa, boto do lado e falo, vamos, ó, vambora. Pelo menos esse mínimo aqui de 4 litros. E aí vou no esforço. Dia de semana é mais fácil. Porque eu já coloquei essa rotina. A meia dica de colocar junto ao celular. Bem legal, Cris. Também achei legal. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Quando penso que vou começar uma dieta, me dá uma ansiedade e parece que quero comer ainda mais. Então, vamos lá, Aline. O que pode ser isso? Por vezes, pode ser por uma experiência que você teve negativa com dieta. Então, por exemplo, pacientes que vêm de histórico de dieta, de perda de peso, de ganho de peso, tenha passado aí por alguma dificuldade em relação a algum tratamento nutricional anterior, paciente que já teve muita perda de peso e ganho de peso, né, como eu falei, e aí passou por alguma experiência negativa com essa questão de emagrecimento, quando pensa nisso, pode trazer um pouco de ansiedade. Só que pensa comigo, você melhorar seus hábitos alimentares, você começar a cuidar da sua saúde, você emagrecer, você fortalecer seu corpo, seu cabelo ficar mais bonito, você ter mais imunidade, sua pele ficar melhor, você perder gordura, você ganhar massa magra, você sentir seu corpo com mais energia, seu intestino melhorar, sua unha ficar mais forte, você se sentir mais bonito, você entrar na roupa que você gosta, você ter mais disposição, sua libido melhorar. No que isso pode te fazer mal? Eu falei alguma coisa negativa? É porque vocês olham nessa questão do processo, vocês ficam pensando, mas eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que tirar isso, eu não vou poder mais comer isso todo dia, e aí eu não vou poder comer aquela outra coisa, e aí vocês olham para o que vocês vão perder. E se você começar a olhar para o que você vai ganhar? Em quanta coisa a sua vida vai melhorar? Em quantas coisas você vai ganhar? Vocês já pararam para pensar nisso? Ao invés de você ficar pensando no biscoito de maisena, que sem graça, que você vai deixar de comer de tarde, por que você não pensa em tudo que você vai ganhar quando você emagrecer? Hoje uma paciente, não vou falar o nome dela aqui, enfim, mas ela falou que conversando com a psicóloga, ela está fazendo acompanhamento comigo, está fazendo com um terapeuta. Ela falou que a psicóloga perguntou pra ela, tinha mais de 100 quilos, ela já tá emagrecendo, enfim. E aí a psicóloga perguntou pra ela, o que você já perdeu por causa do seu peso, né? O que você já deixou de fazer, o que você já perdeu por causa do seu peso? E aí ela falou... Aí primeiro ela falou assim, nunca deixei de fazer nada, naquela defensiva, assim, tipo um pouco agressiva, né? E aí a psicóloga falou assim, tem certeza? Para e pensa um pouquinho. Ela falou assim, não, eu nunca... Ela falou assim, nunca deixei de ir à praia, nunca deixei de sair. Aí ela falou, mas... Aí ela foi, a psicóloga foi conversando, aí ela falou assim, mas teve várias coisas que eu tinha vontade de fazer, mas eu tinha medo. Aí a psicóloga falou, tipo o quê? Ela, tipo de fazer uma viagem de avião e não caber na cadeira. Gente, vocês imaginam olha que coisa constrangedora e que sofrimento a pessoa querer fazer uma viagem de avião
e não poder fazer porque tem medo de não caber numa cadeira de avião. Ela falou, eu queria vir no teleférico com a minha filha, mas eu tenho medo. Por causa do meu peso, eu tenho medo daquele troço cair. Tem esporte que eu tenho vontade de fazer, mas eu não posso, porque meu joelho dói. Então, por que você não para de olhar porque você vai perder e você começa a olhar para todas as outras coisas que você vai ganhar? Né? Você se sentir à vontade com o seu corpo, você olhar no espelho e se sentir bonita, isso não tem demérito nenhum nisso, você querer ficar mais bonita, você usar uma roupa que você se sinta à vontade, você ir pra praia e se sentir bem na praia, sua libido melhorar, sua saúde melhorar, seu cabelo ficar mais bonito, isso tudo tem a ver com alimentação, gente. Você conseguir ir ao banheiro todos os dias sem sofrimento, sua unha ficar mais forte, sua pele ficar mais bonita, seu corpo ficar mais tonificado, você ter mais força muscular, você conseguir dar uma corrida para pegar alguma coisa, você subir uma escada sem ficar morrendo, botando meio palmo de língua para fora. Isso tudo a gente ganha quando a gente cuida da nossa saúde, quando a gente cuida do nosso peso. E aí vale, ao contrário, ficar com uma saúde péssima, sem energia para nada, um bagaço de cansaço, vitalidade no chão, libido no chão, com um guarda-roupa cheio de roupa que você não usa porque não cabe em você, para comer biscoito de maisena, para ficar enchendo a cara de pão, para ficar comendo doce o dia inteiro. Será que vale a pena? E eu tô falando que não pode comer doce? Eu não tive nada de paciente, nada. Essas coisas a gente bota no todo dia? Não. Isso entra onde? Na exceção. Porque esses alimentos têm o quê, além de caloria? Nada. E aí o que entra na base é o quê? Alimento que tem caloria e nutriente. Porque comida não é só caloria. Comida é fonte de nutriente. E aí qual gasolina que você tá botando pra dentro do seu corpo? Pode comer um pedacinho de bolo? Claro, deve. Mas todo dia... Não sei. O que você tá botando pra dentro do seu corpo de nutriente? O resultado a gente vê na prática, nos exames, na disposição, na composição corporal, no cabelo, na unha, nas medidas, no funcionamento do intestino, na saúde. Isso tem tudo relação com o que você está colocando para dentro. Não é só estética, estética também, não tem demérito nenhum paciente querer ficar mais bonito, muito pelo contrário, tem que querer ficar mais bonito sim, mas não é só isso. Tá? Porque a alimentação ela tem a ver com o desenvolvimento de diversas doenças. Para não dizer todas. Eu não vou generalizar aqui todas, mas praticamente todas as doenças têm relação, são multifatoriais, têm uma influência alimentar também. Tá? Então para de olhar só porque vocês vão tirar. Porque não vai tirar nada. As coisas elas vão entrar na exceção. As coisas que não são saudáveis, que não são fontes de nutrientes, que são alimentos que só trazem caloria, que são deliciosos e que são fontes de prazer, que podem entrar, eles entram na exceção. Na base entra o quê? O que te faz bem. O que enche seu corpo de nutrientes. Vale a pena cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e da nossa morada. Com certeza, Paulinha. Quem aprende a fazer isso e colhe os benefícios disso, vê isso na prática. É assim mesmo, a gente deixa de fazer muita coisa. Sim, Eliane, e aí será que vale a pena? Para comer um pacote de biscoito? Para comer bolo todo dia? Para comer pão todo dia? Para comer fritura todo dia? Como é que tá o funcionamento do seu corpo? Tá feliz? Tá legal pra caramba? Você vai se arrumar para se vestir? Tá ótimo, se sentindo bem, super bem? Você vai pra academia para malhar? Seu corpo tá energia pura? Tá legal? Se tá... tudo bem, se não tá nas nossas mãos aí de querer melhorar, tá? Vamos lá, gente, deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui, se dá tempo. Meu Deus, 10:50, a hora voou. Ah, meu Deus, fiz besteira, peraí. Nossa, gente, tomando uma coça aqui pra abrir. Manter... Você acha que comer pão integral ou low carb uma vez por dia compromete o emagrecimento? Não, gente, tem nenhum alimento isoladamente que compromete o emagrecimento. Pode comer arroz no processo de emagrecimento? Depende. Pode comer alface no processo de emagrecimento? Depende. Pode comer pão no processo de emagrecimento? Depende. Pode comer fruta? Depende. Pode comer feijão? Depende. Pode comer carne? Depende. Pode comer ovo? Depende. Isso depende de
de um contexto muito mais macro. Você pode emagrecer comendo arroz e você pode não emagrecer sem comer arroz. Você pode tirar o arroz e engordar e você pode comer arroz e emagrecer. Porque vai depender do quê? Do contexto da sua alimentação do dia inteiro. Do seu cálculo calórico do dia inteiro. Se sua dieta está bem ajustada. Então entenda uma coisa, eu coloquei lá essa semana isso. Não existe nenhum alimento que isoladamente arroz engorda. Não. Depende. Comer brócolis emagrece? Não, gente. Se não era só comer brócolis todo dia, a pessoa ia emagrecer. Era só a pessoa tirar o arroz e começar a continuar comendo a mesma coisa a vida inteira, o resto do dia, que ela ia emagrecer. Não é? Se eu pensar assim, arroz engorda, então beleza, tira o arroz e continua comendo todo o restante. Você vai emagrecer? Não. Não necessariamente. Depende de como é que tá todo o restante da sua alimentação. Tem um monte de paciente meu que come arroz e feijão todo dia. No almoço e no jantar. Emagrece. Por quê? Porque a dieta está calculada o dia inteiro. O carboidrato e a proteína está ajustado o dia inteiro. Então, pode comer pão no processo de emagrecimento? Depende. Como é que está a sua alimentação o restante do dia inteiro? Esse pão está vindo junto com o quê? Precisa ser pão low carb? Não, por que pão low carb? Pode ser pão normal. Não tem problema. De vez em quando pode comer um pãozinho francês? Pode. Se você não tem nenhuma intolerância a glúten, e se você não está comendo pão sozinho, está botando a fonte proteica junto, não tem nenhum problema. Tá? Gente, mais dúvidas? Senão eu vou encerrar, tá? Que eu ainda tenho que lanchar, tem 1 milhão de coisas para fazer. Também o Instagram já me derruba, que já vamos fechar 1 hora. Esclareci algumas questões, eu trouxe as que eram as principais. Essa questão do final de semana, da ansiedade, da constância, dessa mentalidade de dieta, de fazer dieta, que vocês têm muito assim, essa ideia de que dieta é uma coisa muito sofrida, não precisa. Pode ser sofrido sim, gente, tem um monte de dieta aí que é super sofrida, mas não precisa ser assim. Vamos aprender a comer, vamos aprender sobre o processo pra gente aprender a fazer isso hoje pra vida, né? Porque aí você vai aprender a fazer isso hoje, vai emagrecer quantos quilos você quiser. E aí você não vai voltar a engordar nunca mais na sua vida. Ah, desculpa, Soninha, fruta sozinha antes do treino. Eu falei que você não devia estar aqui. Nesse momento, é o único momento do dia que entra a fruta sozinha, antes do treino. Porque é uma estratégia alimentar, tá? Quando é necessário colocar um pré-treino, que não é para todo mundo que é necessário. Por exemplo, o paciente que às vezes faz um lanche da tarde 5 horas, 4 horas da tarde, ele vai treinar 8 horas da noite. Se ele sentir necessidade, né, de energia, ele tiver com fome, aí eu coloco essa fruta 1 hora antes e depois ele faz o jantar, tá? Ah, obrigada, Eliana, que bom. Gente, é uma pena que o do Instagram derruba, né? Senão a gente tinha até mais coisa pra conversar.